Olá, graças a Deus, iniciamos mais um Conexão e hoje falando de timidez do cristão. Você é cristão, você tem timidez para falar de Jesus para as pessoas, você é uma pessoa muito tímida e a gente vai estar tratando esse assunto para que você possa entender e compreender que, como cristão, você tem que vencer essa fase da timidez para poder então falar do Evangelho, pregar o Evangelho, levar as pessoas a Cristo e se tornar uma bênção nas mãos de Jesus. Hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Tiago Pena, o nosso pastor lá de Belford Roxo. Pastor Tiago Pena, é um prazer tê-lo aqui novamente, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, pastor Ednilson, eu que agradeço mais uma vez o convite, que o Espírito Santo venha nos usar para abençoar a vida dos nossos amigos. Graças a Deus. Também para falar sobre a timidez do cristão, estou aqui com o Alex Lapas, o nosso diretor técnico e também pastor da Igreja Jesus é a Verdade. O pastor Alex, um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu, pastor, e que o Espírito Santo possa nos usar aqui para esclarecer algumas coisas, para que as pessoas que estão em casa, que sejam tímidas ou que estão pensando em prosseguir na palavra de Deus, prosseguir no Evangelho, para que perca essa timidez para falar do amor de Deus, para pregar o ID, que é para isso que Deus nos chamou. É isso, pastor Alex, nós vamos falar sobre esse assunto e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos agora a uma chamada sobre esse assunto e voltamos já, vamos lá. A timidez do cristão pode estar relacionada ao medo e à covardia de expressar a fé e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Diante de tal conduta, a infidelidade ao mandamento que Jesus Cristo designou de pregar as boas novas pode afetar a vida espiritual. Escolher desobedecer a Deus, comprometendo a comunhão com Ele e arriscando a salvação, é um erro que deve ser repensado se a vontade é realmente servir ao Senhor e estar na glória com a Trindade Celestial. Como diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias até os fins dos tempos. É interessante, né? Porque se você for olhar esse id que Jesus falou no original, ele está falando de, não é de você ir até algum lugar, mas é de você se manter indo sempre, falando sempre, estando sempre falando em qualquer lugar que você estiver. Então, o seu id pode estar do seu lado, né? Você pode estar, de repente, com o seu amigo, é um tempão, você está envergonhado de falar com o seu amigo, está querendo ir para a África falar de Jesus, mas você não falou nem para o seu amigo. Então, o id é isso, né? Pastores, eu já começo perguntando a vocês, qual a diferença entre tímido, covarde e medroso, pastor Alex? Qual seria a diferença que o senhor poderia mostrar para a gente entre tímido, covarde e medroso? A pessoa tímida, a timidez, na verdade, ela é uma característica do indivíduo, né? Então, assim, a pessoa pode ser tímida por um convívio, pela educação que ela teve, pelo ambiente que ela nasceu, que ela foi criada, e aí a pessoa é um pouco retraída. E a pessoa medrosa, ela tem medo de fazer algumas coisas, de repente tomar algumas decisões. Agora, o covarde, esse sim. Esse seria o problema? Esse é o problema. Porque o covarde, a característica dele é saber que está certo, mas ele não quer submeter aquilo. Ele não submete aquilo. Ele sabe que aquilo está certo de ser feito, mas ele não quer fazer. Não consegue. Não consegue. Não consegue dar sequência no que está fazendo. E trazendo para a palavra de Deus, o que ele faz? Ele sabe que a palavra de Deus está certa, tudo aquilo que está nas Escrituras está correto, que tem que seguir aquilo ali. E por covardia, ele não quer se submeter à palavra de Deus, não quer submeter ao que Deus nos ensina, ao que Deus nos orienta. Caramba. Pastor Tiago, eu até separei aqui, na psicologia, tímido, como o pastor falou, é um traço da personalidade da pessoa, né? Eu, por exemplo, me considero uma pessoa tímida. É um traço da minha personalidade. Quem me vê pregando vai falar assim, tá de brincadeira. Você não é tímido. Quem me vê falando com todo mundo vai achar que eu não sou tímido, mas eu sou. Eu tenho esse traço de timidez. Medroso seria a emoção natural, né? Você ouve um tiro, pum, bateu o medo, aí você vai controlar o medo com a fé, que o pastor falou, de não se acovardar e tudo mais, você vai controlar o medo.
Isso psicologicamente falando, né? Seria a emoção natural. E o covarde seria aquele rótulo mais moral, né? Aquele rótulo que não é clínico. Os psicólogos não gostam de falar disso, não. De covardia, não. Eles não gostam de falar disso. Eles acham que isso é um rótulo, que você está humilhando a pessoa, essas coisas desse tipo. Mas, no caso do Evangelho, como o pastor bem falou, o covarde, ele vai deixar de fazer o que foi ordenado fazer. Então, essa covardia pode custar caro, né? É verdade, essa é a característica principal, né? Se tratando do caso do evangélico, né, da gente, pastor, enfim, é aquele que sabe, bem trazido pelos senhores, aquele que sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que pregar, né? A timidez vai existir, existe em mim. Alguém vai falar, pastor Tiago Pena é tímido? Não, mas a timidez muitas vezes está relacionada também àquela questão do julgamento. Né? Eu falo muitas vezes com o ministro de louvor, né? Se tiver alguém lá que cante e você fala, pô, fulano canta pra caramba, eu vou abrir um culto agora, pô, fulano toca pra caramba, eu vou pro teclado agora, então bate uma certa timidez, né? Igual pregar. É igual quando você vai pregar e tem um pregador no recinto, né? Tem o seu líder ali. O seu líder ali na hora, aí você fica, o joelho dá uma travada. Mas a covardia, e eu já passei por isso, eu lembro que quando eu pedi a Deus uma oportunidade de abrir reunião, e essa oportunidade apareceu. A pastora falou assim, ó, vai lá abrir a reunião. Eu não fui por covardia. Aí depois ela falou, olha, ora a Deus, se arrepende, porque ele te deu oportunidade, mas ele vai te dar novamente. Aí eu fui aprendendo que a gente tem que aprender a lidar com essa timidez. Sim. Sabe que as pessoas vão olhar para você, vão te julgar ou não, mas você tem que ir. Vou contar uma experiência para vocês, aí vocês falam em cima dessa experiência. Eu estava há menos de 5 meses em Niterói. O pastor Laura havia me levado para lá para auxiliá-lo, eu nem era cadastrado, estava começando na obra. E ele fez um propósito de segunda, terça, quarta e quinta. Terminava na quinta-feira. Eu tinha uma reunião às 8 horas da manhã, mas ele ia fazer, era o povo dele, né? Eram 3 reuniões especiais. E ele teve uma reunião especial em São Paulo e ele teve que ir. Ele era o líder regional. Aí ele falou, pastor, o senhor está preparado? Tem fé para fazer essa reunião? Meu povo vai estar todo aí. E eu, sim. Sabe aquele sim, né? Aquele sim, mas assim... E eu nem questionei, falei mesmo sim e fui. E eu estava de boa, irmão. Sério. Aí quando eu cheguei, e eu dei de cara com aquele povo todo, a igreja lotada, e na frente aquelas senhoras, aquele povo de domingo, da reunião do pastor, que só vai na reunião do pastor de domingo. Eu enchei na frente dele assim, que eu segurei o microfone não parava na minha mão. Aí eu falei assim, louve de novo. Feche seus olhos. Aí o pessoal de olho fechado louvando, eu pedindo a Deus, paz, calma, calma. E eu tremi o corpo todo. Aí quando voltou, ainda estava tremendo ainda, mas não tanto. E eu comecei a pregar. Quando eu comecei a pregar, aí a gente sabe bem, né? Quando a gente está no altar e começa a falar, aí a timidez vai embora, aí o Espírito Santo toma conta. Aí já não é você falando, né? Aí eu preguei e terminei o culto, ainda tremendo um pouco as minhas carnes ainda, quando terminei o culto. E eu lembro que eu fiquei achando que não foi legal, né? A gente sempre fica achando que não foi legal quando a gente tem essa timidez e esse nervosismo, né? E depois o pastor me chamou lá. Ele falou assim, como é que você fez o culto? Explica para mim. Aí eu falei do jeito que eu fiz, né? Aí ele falou assim, não, porque algumas pessoas vieram elogiar você. Eles gostaram muito do culto. Aí, poxa, irmão, foi dias depois, né, que ele falou isso para mim. Você não sabe, até chegar esse dia... Mas a nossa cabeça foi horrível, né? né? Mas não era. É porque você visualiza. É igual criança que vê bicho... Verdade. Né? Aquela roupa pendurada e a criança olha e acha que é um bicho e vai correndo pro pai e pra mãe, né? E não é. Você vai ver que é uma roupa pendurada. Você com medo, você faz isso. É a visão de Jeremias, porque Jeremias, quando ele diz que era criança, ele não está querendo dizer que não queria ir. Ele só estava se sentindo incapaz. Né? Exatamente. Aí não é a covardia, né? Não, Isso. aí não. Aí é a timidez, até o medo também, um pouco. Às vezes, a baixa estima, né? A autoestima dela está muito baixa ali, que ela não consegue prosseguir. Ela fala assim, como é que eu vou fazer isso? Às vezes, muitas das vezes, também se espelhando em outras pessoas. Sim. Porque o normal é a gente se espelhar em alguém, né? Um pregador da palavra. Principalmente no início da caminhada. Sim, a gente está se espelhando. E aí a gente tem oportunidade. Você vai pregar hoje. Nossa, a primeira pregação que eu fiz foi, você vai pregar tal dia. E para subir, quando tu sobe, e tu olha o povo,
tu já treme. É isso aí. E aí tu começa a falar e tu aí fecha o olho, ora e deixa aí, daqui a pouco o Espírito Santo começa a trabalhar, depois vai. O que você Até mais hoje- quer, mas quando chega... Isso, quando chega. Até hoje, quando vai trazer a palavra esse domingo, subiu, nossa, eu fico aquele os primeiros minutos ali de dá aquele um frio no estômago, calafrio, até entrar na palavra. e o Espírito Santo Eu passei a conduzir. ter um lema comigo, que eu ensino para os meus pastores. As pessoas, os jovens vêm falar para mim, pastor, como é que faz a obra? Aí eu falo, é simples. Você primeiro não pode ser covarde. Segundo, abrir uma porta, você entra. Faz o seu melhor e espera outra porta abrir. Se a outra porta abrir e você não entrar, você vai ficar para trás. Não adianta tentar invadir. Você espera a porta abrir, vai. Espera a porta abrir, abrindo, vai. Você vai se assustar, você vai tremer, você vai ter medo, mas não se acovarda. Abriu a porta, entra. Abriu a porta, entra. Abriu a porta, entra. Deus vai se encarregar de capacitar. Foi assim com Jeremias, que o pastor citou, isso. né? Ele eu sou novo, não sei falar ainda e tudo mais. Na verdade, ele estava temeroso, mas não era covardia, né? E aí Deus jogou ele no fogo. E ele foi lá e Aquele fez o que fez. Vai lidar com o povo rebelde. Um dos maiores profetas que Deus usou, né? A gente vê a história de Davi, né? Aquele povo todo se acovardou diante do gigante. Pois é. Davi veio cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Eu vou lutar contra ele. Ele vem contra espada, lanças. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele que me mandou. Então eu vou contra ele em nome do Senhor. Ele não desafiou a mim. Sim. Ele não está desafiando a homem, ele está desafiando ao Senhor dos Exércitos. O gigante deve ter tremido quando ele falou isso. E sem armadura, sem nada, um menininho. Tá com as pedrinhas na mão, né? Caramba. Pronto, aqui já terminou o programa. Deus abençoe, podem ir embora, não, brincadeira. Fiquem com a gente aí, em nome de Jesus. Vamos lá, pastores. A timidez é espiritual ou emocional, pastor Pena? Ambos. Ambos, e eu parando para pensar sobre essa situação, mas o pessoal de casa precisa entender um pouco isso, né? Como a gente falar assim, vai tratar com quem? Com um pastor, vai tratar com um psicólogo, vai fazer uma terapia. Acho que ambos os caminhos, né? Mas eu estou com uma mensagem que o pastor Jaime esses dias até está na pauta aí do programa lá de Timóteo, né? 2 Timóteo 1,7, em que ele fez um rios e ele falou sobre isso, quando a questão ela está em excesso, em extremo. Sim. O medo o ser humano vai ter, timidez o ser humano vai ter. Quando se torna patológico que é o problema, né? A pessoa está travada, não sai nem de dentro de casa, que é o que o pastor Jaime estava trazendo isso numa mensagem. O problema é o patológico e muitas vezes se torna uma prisão mental na pessoa. Ela não tem problema nenhum, não tem medo nenhum. A gente vive no Rio de Janeiro. Qualquer um de fora, só em falar do Rio de Janeiro já fica desesperado. A gente fica até que acostumado. Né? Mas... Ô, pastor Tiago, não precisa ser de fora, não. Se você for em São Gonçalo, eu sou basicamente São Gonçalo. Minha infância toda foi lá. Né? Eu comecei o evangelho lá, inclusive. Me converti lá. Fala pro pessoal de São Gonçalo para vir pro Rio de Janeiro. Atravessar a poça. Aqui pertinho, irmão. Mas Não, vem morar no Rio, né? Justamente. Tá louco, eu vou morar no Rio. Tá louco, eu vou morar no Rio. Aí você vai em São Verdade. Gonçalo e fala, tá de brincadeira, irmão. Eu pastorei na CDD, pior do que lá. aí eu falava pro pessoal, vamos em Belfort Roxo comigo. Não, Belfort Roxo é perigoso. Mas a gente tá na CDD, pessoal. Pô, é isso. Bangu, irmão. O pessoal fala de Bangu. Verdade. Meu Deus do céu, eu tô lá eu vou fazer 9 anos. Verdade. Em Bangu e vou e volto, e vou e volto. Então a gente vai se policiando, né? Isso aí. O medo pode até existir, mas o problema é quando se torna uma prisão, uma patologia mesmo não na sai vida mais da de pessoa. casa, Aí né? Ele não não pode vou mais para a dirigir, igreja. Não quer dirigir mais com medo. Não Eu quer indo sair. para a igreja, levaram o meu carro uma vez, e aí? É, Como é que fica? Eu não vou mais? exatamente. Eu conheço um pastor que ele cancelou o culto à noite da igreja dele porque a esposa dele foi roubada na porta da igreja. E aí só tem culto de manhã agora. Ué, Aí eu falei assim, mas ela e se pode... assaltar de manhã? Acabou? Acabou o culto, Fechou fecha a igreja? igreja. Ela pode ter sido assaltada de noite na igreja, na porta da casa dele, no caminho, no percurso, porque hoje em dia, se Deus não guardar, se a gente não tiver confiança no Senhor que vai guardar a nossa entrada, a nossa saída, a nossa volta, Sim. a gente anda nesse caminho e a gente fica com medo e trava. Foi como o pastor Tiago Pena falou.
fica em casa preso e não sai de casa para nada, porque o medo tá operando, tá imperando dentro dessa pessoa. Verdade. Assim, dentro do que o senhor falou, dentro da pergunta para os se amigos, você- você trata na psicologia, você pode procurar um bom profissional, ou você pode Preferência também... que respeite a palavra Verdade. também, né? Ou Isso você aí. pode abrir uma Isso, linha assim, de falando conversa pra cristão, né? com o pastor. Ele vai lá na igreja de Bangu, no pastor Denilson, fala na igreja do pastor, fala assim, olha, estou passando a sentir aqui algumas coisas que eu não sentia, medo. Na palavra nós temos recursos espirituais para orientar a pessoa, mas nada impede dela procurar também um caminho da ciência, né? A pergunta é essa, o pastor Alex, a timidez é espiritual ou emocional? No caso do pastor Tiago Pena, ele entende que pode ser os dois. O senhor entende assim também? Eu entendo que possa ser os dois também, mas temos também, assim, a ajuda do pastor, quando é daquele lado espiritual, porque o lado espiritual, o que faz com a pessoa tímida? Muitas das vezes a pessoa é tímida e ela acha que, pela timidez dela, ela não tem capacidade de falar da palavra de Deus. Ela não tem, muitas vezes, capacidade de estar no evangelismo. E aí a pessoa se retrai e acaba não indo. Isso aí já se torna uma timidez espiritual. Ou a timidez emocional, muitas das vezes a pessoa ela teve uma vida muito maltratada, na qual ela não tinha, ela falava e ela era repreendida, ela não tinha voz. Não tinha voz. E aí o que acontece? É um lado emocional. Que Um tem trauma, que ser, no caso. Isso, um trauma, que bem o senhor falou, tem que ser tratado com o profissional, psicólogo, mas também acompanhado com o pastor. Porque, às vezes, o psicólogo, ele trabalha numa linha que sai fora da palavra. E aí é perigoso. E aí é perigoso, porque a pessoa, quando se trata com um psicólogo que não está na palavra. Assim, pessoal, a gente está falando para cristão, tá? Se você está nos ouvindo, você não é cristão, a gente não está falando contra a psicologia nem contra o psicólogo, pelo contrário, nós estamos falando a favor. Agora, mesmo que você não seja cristão, tá? E estiver aí passando por essa timidez, medo, até se acovardando já, perdendo oportunidades na vida, pastores, porque tem gente que perde a oportunidade de crescer na vida por muita timidez. A timidez vira um medo, que vira uma ansiedade, que vira uma opressão, a depressão, daqui a pouco a pessoa não sai nem de casa. Ela para de estudar, ela não avança nos estudos, e ela não avança nos negócios, não avança na empresa que trabalha, porque ela vai se retraindo. E aí pode ser esses traumas que vocês estão falando, de não ter voz no passado, de ser maltratado, ou coisa desse tipo. Pode ter N situações que gerou isso nela. E aí o psicólogo vai ajudar bastante nisso aí, né? O psicólogo é bom para fazer esse tipo de trabalho. Só que, é como o pastor Alex falou, eles podem divergir da palavra e levar você a uma prática que vai atrair, e aí não se escandalizem, não se espantem, vai atrair uma ação maligna para a sua vida. Então você vai achar que melhorou de um lado, mas vai abrir a porta para que coisas malignas entrem na sua vida e você pode até piorar. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso. Tem que ser um bom profissional, né? Sim, tem que ser um bom profissional. Um bom profissional que não ataque a religião de ninguém. Sim. Né? Que respeite as religiões da pessoa, a religião da pessoa. Porque, né, o crente, o católico, o bandista, o do candomblé, todo mundo vai ao psicólogo. Né? E não é errado, como a gente está falando, não é pecado. Mas o psicólogo tem que respeitar isso. Sim. Porque a gente vê, às vezes, minha mãe passou por isso, minha mãe ela quebrou o fêmur e um excelente médico tratou dela. E ela recuperou rápido. A minha mãe já tinha uma idade, ela recuperou rápido. E a gente levou ela para revisão, né, que fala, e ela toda feliz com o médico, ela alegre com ele, queria levar presente para ele e tudo mais. Mas aí quando a minha mãe falou assim, poxa, Deus é bom demais, Deus me ajudou muito. Ela estava falando, elogiando ele, só que ela inseriu Deus na conversa. Acabou, irmão. Ele falou assim, engraçado, a gente estuda, trabalha, faz tudo por vocês e depois o crédito vai para Deus. Se ofendeu. Aí eu tive que dar um fora nele. Aí eu dei um fora nele, meu irmão deu um fora nele. Aí ele falou, você não está sendo profissional, demos um fora nele. E a minha mãe ficou triste, a gente saiu de lá. E, poxa, não fez sentido nenhum. Parece que um demônio se manifestou nele ali de tal maneira que ele se irou contra a paciente dele, que era minha mãe. Então, assim, a gente tem que... Então, é isso que a gente está falando, entende? A gente não está falando contra psicólogos, não. Mas você precisa ter um cuidado, aliás, qualquer profissional que não respeite a sua fé. Você está indo lá e tem que respeitar a sua fé, né?
É mais ou menos por aí, Inclusive, ou eu tô exagerando? não, mas inclusive na casa aqui nós temos um programa sobre psicologia. Sim. Então, para dizer que a gente não é nada contra, Não é né? nada contra, pois é. Exatamente, bem não é nada lembrado, contra. bem lembrado. E é assim, é uma pessoa, um profissional para ajudar, igual o médico. Ah, é contra o médico, Deus cura? Deus cura. Mas vai lá, procura, você está doente? Está com enfermidade? Vai lá, fez o exame, detectou a enfermidade, Deus pode curar? Pode. A gente vai orar para que Deus cure, mas como é que a gente vai ter certeza que Deus curou? Ele vai lá refazer o exame, ó, não tem mais nada. E tem que refazer o exame. Tem que refazer o exame, porque Não tem que ficar, eu já estou curado porque eu senti que fui curado. Tem que refazer. E é o médico. O médico deu, o médico tira. O médico tira, o médico vai médico dar... atestou, então ele atesta que foi curado. Só o médico pode fazer isso, pastor nenhum pode fazer isso. Mas não foi o médico que curou a pessoa. Foi o quê? Foi o poder de Deus. Foi o poder da oração, a fé que ela teve em ser curada, né? Sim. O pastor que foi usado para orar por ela, para conduzir ela naquela fé de oração e crer na vitória, crer no milagre. Sim. E foi Deus. Mas o médico ele tem que comprovar. Aqui não tinha enfermidade, aqui não tem mais, está curada. Sim. Ah, como foi isso? Não sei explicar, mas você está curado. A gente sabe por que foi. A gente sabe. Né? Alguns médicos se rendem, né? Alguns falam assim, isso de vez em quando acontece na ciência. Não tem nada demais, reconheça, existe um criador, não dá... Irmãos, assim, para mim, aliás, falando disso, a medicina, os médicos, eu acho que devia ser o primeiro profissional a acreditar em Deus. Porque mexer com o corpo humano e não acreditar em Deus, eu acho absurdo. Nossa. Não, eu acho absurdo. O corpo humano, mexer com o corpo humano, conhecer todo o corpo humano, como funciona, tudo encaixado, tudo perfeito, sistema respiratório, circulatório, tudo, né? E não acreditar, inclusive o sistema de como se nasce, né? Como se fecunda, como se nasce, como se cresce, como se tem os sinais do pai e da mãe, como tudo isso acontece. Acreditar que isso tudo foi natural e não tem um criador por trás disso é uma coisa meio que absurda para mim. Mas tudo bem, daqui a pouco vão dizer que eu estou falando contra os médicos. E eu não estou. Mas vamos lá, vamos seguir então. Como pode distinguir a timidez? Como pode distinguir a timidez como um traço de personalidade, né? A psicologia vê a timidez como um traço de personalidade. De uma timidez de falar de Jesus. Como a gente pode distinguir? Quando a gente pode perceber, bom, isso aqui é tímido, mas ele é tímido naturalmente, é o traço dele, da personalidade dele. E esse aqui até não é tímido, mas para falar de Jesus ele é tímido. Então você vê gente assim, né? A gente vê gente assim que é falador, brinca, fala com todo mundo, quando vai evangelizar, a pessoa se intimida. É a incapacidade que a pessoa ela sente, né? Eu falo assim, você vai vir gravar programas aqui, a gente faz o convite dos pastores. Pastor, vem gravar. Eu tenho um grande amigo, que eu não vou citar o nome, em que ele fala assim, eu não vou porque eu tenho receio, eu não sei, eu não tenho prática. Ficar com medo de travar. Por exemplo, eu estou aqui numa posição, é diferente de eu estar ali. Porque a espada está aqui, né? A pergunta é feita pra gente. Aí quando eu tô nessa posição, eu tô mais tranquilo. Porque eu jogo a pergunta e saio. Produção, vamos trocar agora, ao vivo. Aí aqui, estou levantando já. Aqui a gente fica assim, caramba, o que é que eu vou falar, né? Aqui tá tranquilo, tá vendo? Sabe o que? Ó, a responsabilidade. Porque eu faço uma pergunta e deixo. Tá bom. Deixa eu ver o que o pastor vai responder, beleza. Aqui eu sei que eu tenho a responsabilidade de falar para tanta gente que vai ter gente que vai pegar e vai levar para a vida. Sim. Né? Assim, eu falei assim, eu vou chegar aqui, meu Deus, até falei com a produção, eu falei assim, eu estou com um dever de casa pronto, tá prontinho aqui, eu fiz anotações, né, para a gente chegar aqui e ter um mínimo naquilo que tem que ser dito, mas a questão da pergunta do senhor, da timidez como traço de personalidade ou questão da pregação do evangelho, o pastor Alex falou sobre isso, a questão da formação dela, né? Como é que ela foi formada, o que ela viveu, o que ela passou na vida. E a questão da pregação do evangelho, eu assim enxergo porque eu passei muito por isso e ainda a gente passa por essa questão de uma insegurança e da timidez ligada a uma questão de preparo. Se eu sei que eu estou um pouco mais preparado, eu vou fazer o arroz com feijão. Eu não vou colocar aqui um bife mais melhoradinho, né? Mas eu vou botar um arroz com feijão e ovo frito, eu vou bem, eu vou tranquilo. Mas se vier com muitas perguntas mais capciosas, eu assim, já fugiu da minha área. Né? A gente está aqui, a gente não é da medicina, a gente não é psicólogo, a gente buscou certos
pontos na literatura para vir aqui falar e não deixar em branco. Mas não é da nossa área. Se sentar um psicólogo aqui, eu vou ficar ouvindo. Vou ficar ouvindo. Aí desenrolar. Eu lembro que há muitos anos atrás aqui num programa, a questão era sobre Abraão e tinha um judeu. Eu E falei, agora? pô, meu amigo, pergunta pra ele. Não tem nem o que falar. Acho que ele vai falar mais de Abraão do que eu. Fala do sacrifício do Isaac muito mal. Ele era um sacerdote da sinagoga. Eu falei, poxa, não, aí não, né? deixa o camarada ali falando. Não, aí não. O pastor Alex, eu vou já até pular essa pergunta então, porque eu acho que o pastor já explanou, mas eu vou te fazer outra pergunta. Quando a timidez impede o serviço na igreja, no caso ensinar ou liderar, o senhor é um pastor, o senhor é um pastor auxiliar na igreja Jesus é verdade. Jesus é verdade. Então, quando a timidez impede o serviço na igreja, no caso de ensinar ou liderar, isso é uma omissão? O senhor vê isso como uma omissão? Então, pastor, a gente como a gente está no meio da igreja, no meio do pastoreado, a gente vê várias pessoas, né? Então, assim, tem pessoas que vão para a igreja, que elas estão ali para ouvir a palavra, e infelizmente muitas delas, elas abrem a Bíblia ou ouvem só uma palavra quando está na igreja. Elas não procuram ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com Deus, para entender um pouco mais da palavra. E quando isso acontece, é natural que a pessoa ela não se envolva no trabalho, ela não se envolva no evangelismo, de falar de Deus, de falar do amor de Deus. E muitas das vezes, quando vai e gagueja, é por quê? Porque ela não está segura do que ela não está preparada. É o preparo. Foi o que o pastor falou. Eu sempre quis ali uma oportunidade, mas quando a gente quer uma oportunidade realmente, a gente começa a se preparar para aquela oportunidade. Sim. Né? É como na nossa vida profissional. Vou fazer faculdade para quê? Eu quero ser um médico. Então ela vai se preparar para ser um médico. Eu queria ter a oportunidade de estar pregando a palavra. Você vai buscar a Deus na sua casa, você vai ouvir pessoas que são referências para você no Evangelho, pastores que falam a palavra, que pregam a verdade, e aí você vai se preparando. Quando vem a oportunidade, você vai lá, não o frio na barriga vai ter, né? Aquele, primeira vez, oportunidade, mas você vai ter alguma coisa para falar de Deus. Vai estar minimamente preparado. Minimamente preparado. E aí, o preparo maior, que é a desenvoltura, a segurança maior, Deus vai dando, o Espírito Santo vai... É a repetição, ela traz uma perfeição, né? É isso aí. Você sabe que quando eu era obreiro, quando eu comecei a pensar em fazer a obra, quando Deus começou a falar forte no meu coração, e eu pegava meus sobrinhos, colocava lá no quarto, sentado na cama e pregava para eles. Sério. É a preparação. Sério. Estava se preparando para algo Pegava futuro. meus filhos, meus sobrinhos, era 5, 6, aí botava tudo lá no quarto, vem cá, entra todo mundo aqui, senta todo mundo aí, vamos louvar. Aí louvava, como se eu estivesse abrindo o culto, aí depois pregava. Já casado já, eu não era jovem não, já era casado já, mas eu estava esperando a oportunidade. Eu falei, a hora que vier eu vou, mas eu vou te falar, a hora que veio, era uma terça-feira, lá no Porto da Pedra, uma igreja pequenininha, eram 5 pessoas só. E quando acabou a reunião, uma senhora falou para mim assim, pastor, o senhor está passando mal? Ela falou, o senhor está muito vermelho, o senhor está tremendo tudo. Aí eu falei, não, nada não, é que o Espírito Santo aqui me usou, mas eu estava meio nervoso, foi a minha primeira reunião. Entendeu? Quando Então, tem que estar preparado. Tem que estar. Quando foi a primeira vez, e aí tu olha para o olhar das pessoas e você fica imaginando, passa um montão de coisa na sua cabeça. Será que ela está recebendo? Será que ela está me julgando? Será que ela... Passa um monte de coisa. Mas aí, com o tempo vai passando, você entende que o Espírito Santo, você fala o que eu pedi para você falar, o que eu te entreguei, você vai entregar para a igreja. E é ele que vai, fazer ele que vai distribuir, né, a revelação. É isso aí. Ele é o distribuidor, né? A gente prega uma palavra só e a revelação é vária, né? Sim. Vai variar de acordo com a necessidade de cada um. Você vê que é Deus falando mesmo, não é você. Uhum. Quando você entende isso, você descansa. Mas até entender. Até entender. Nós vamos a um intervalo bem rápido. Conexão volta já. Não saia daí.
Voltamos com Conexão, hoje falando sobre timidez do cristão. Eu estou aqui com o pastor Tiago Pena, nosso pastor lá de Belford Roxo, da nossa igreja em Belford Roxo, e também com Alex Lapas, o nosso diretor técnico e também o nosso pastor, mas ele é o pastor da igreja Jesus é a Verdade. É esse o nome da igreja de vocês? É o nome da igreja. Onde é a sua igreja? É ali em Campinho, Rua Domingos Lopes. Aqui pertinho, né? É pertinho. Campinho. O Belford Roxo também é pertinho, logo ali, né? É logo ali. É logo ali. Bom, falando hoje, Conexão, sobre timidez do cristão. Pastores, deixa eu te perguntar uma coisa. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a gente vê falando assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor no sentido de medo mesmo, né? Tem tradução, inclusive, que diz medo diretamente, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Essa é a minha revista corrigida, tá? Aí eu fui ver as outras. A NVI fala que ele não nos deu um espírito de covardia, a nova versão internacional. A nova tradução da linguagem de hoje diz não nos torna medrosos. A nova VT, a NVT, diz temor e covardia, não nos deu um espírito de temor e covardia. Então você vê que, no final das contas, fica girando ali em torno de medo, covardia e timidez. Então Deus não nos deu nenhum dos três, né? Deus não quer, Ele quer que a gente vença a timidez, e o que a gente vem falando desde o início do programa, né? Desde do primeiro bloco, do outro bloco. E pode ser, como a psicologia fala, um traço da sua personalidade, a timidez, pode ser uma pessoa tímida, mas existem, e eu queria já quase que respondendo, né? Mas vou passar para os nossos pastores, que você entenda, eu quero que você entenda, eu gostaria que você entendesse que você pode ser um grande líder, mesmo tendo timidez. Você pode ser um grande chefe na sua empresa, mesmo sendo uma pessoa tímida. É só você não ser covarde, ser corajoso e decidir avançar. Tem que decidir avançar. A Bíblia tem vários exemplos disso, tem que decidir avançar, não pode parar. Então, pastores, assim, com base nesse versículo que eu acabei de ler, vocês conhecem bem, né? É justo usar esse texto que eu acabei de ler, com todas essas nuances aqui dos outros versos, para falar para os crentes que são introvertidos, né? Não são muito abertos, né? São mais tímidos, para que eles sejam mais extrovertidos. A gente tem essa condição de chegar e usar esse texto para falar, tá errado, não seja assim, pare com isso, seja extrovertido, fale com todo mundo e não acabou, para com esse negócio. A gente tem condição de falar isso com a pessoa? Eu acho até perigoso. Eu acho até perigoso. A gente chegar assim e falar, igual a passagem Apocalipse que diz que os tímidos aí não herdarão o reino de Deus. Então, nessa passagem, no contexto, a gente lendo, os tímidos que está dizendo ali não é timidez, é uma característica de personalidade da pessoa. Sim. A gente pode trazer essa palavra tímido, acho que até na NVI, na revista atualizada e corrigida, eu acho que está dizendo covardes. E aí a gente traz essa palavra para covarde. E o que representa o covarde? O covarde é aquele que sabe que é certo, mas não tem a coragem de tomar a autonomia de, não, isso aqui é certo, eu não vou fazer o que está errado, não vou fazer diferente disso. Então, o covarde é aquele que sabe que o negócio é certo, mas ele não quer fazer, às vezes por vergonha, às vezes por medo de errar. E muitas das vezes por, o que meu amigo vai achar? O que meu amigo vai achar se eu fizer dessa forma agora? Pensando na opinião dos outros. O amigo faz errado, todo mundo faz errado, e ele sabe o certo, ele se acovarda em fazer o certo e continua fazendo errado, porque está todo mundo fazendo errado. Então, nem tudo aquilo que todo mundo está fazendo que seja certo, aquilo que todo mundo faz, não quer dizer que é certo. Pode ser que todo mundo está fazendo errado e você sabe o certo, mas por covardia... Para você não ser o único, né? Por covardia no meio dos amigos ou no meio daquela galera até na empresa, você vou fazer aqui porque está todo mundo fazendo, se eu fizer o contrário, vão começar a me olhar com outros olhos, vão começar... Vai ser acovardou, no caso. Isso, vai se acovardar, vai falar assim, vão fazer um motim contra mim, vão se unir contra mim. Não, mas o certo é isso aqui, então é o certo que eu vou fazer. O pastor Tiago, ainda pensando nisso aqui,
a gente não tem condição, acho que fica muito claro, né, de chegar para uma pessoa e falar, ó, seja mais, seja diferente, tenha outro caráter. Agora, a gente não poderia chegar e orientar uma pessoa que buscasse a Deus para que Deus moldasse o seu caráter, porque caráter, ele pode ser moldado. Pode. Não é? Ele pode ser moldado. Até porque, eu gosto muito de lembrar de 2 Coríntios 5,17, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, assim, se eu era de um jeito, se eu era tímido ou covarde, como o pastor está falando e tudo mais, mas agora eu sou de Cristo, eu tenho que olhar para Cristo, Ele é o autor e consumador da minha fé. E esse texto que ele usou em Apocalipse, por exemplo, está falando disso, de você ser covarde na fé, de saber o que tem que fazer, foi dado para você fazer, é um chamado seu, e você passa essa oportunidade para outra pessoa, você passa essa fé para outra pessoa, você deixa outro tomar o seu lugar, porque você se acovarda, se amedronta e não faz. É essa timidez que ele está falando, não um traço de personalidade de ninguém. Lá está falando desse tipo de timidez. Mas assim, não seria, tudo bem, não impor, mas ensinar para os mais jovens, para permitir que o Espírito de Deus, pela palavra, lógico, venha moldar o caráter dele para que eles sejam mais ousados na fé, mais corajosos na fé? Sim, é certo isso, pastor, porque eu até fiz aqui anotações, como por exemplo João 14, 26, quando fala que o Espírito vai nos ajudar em tudo, né? O Espírito Santo vai nos ajudar em todas as coisas, em tudo aquilo que a gente precisa aprender. Onde fala-se, pastor, ele não apareceu sabendo, a gente vai aprendendo a cada dia, tivemos as nossas dificuldades no início, como temos hoje para aprender ainda mais. Só que em questão de personalidade, questão de caráter propriamente dito, a pessoa tem que se apegar mesmo a Deus, porque quando a gente fala de covardia, no contexto também de Apocalipse, o que a gente está lendo ali é uma questão da pessoa, ela negar a fé. Por isso que ela não vai herdar o reino. Sim. Então isso é muito sério. Uma coisa é você até retardar, até você hoje não faz, mas amanhã você está fazendo. Mas o Está negócio buscando uma melhoria, né? Isso. Aumentar a fé, você vai estudar, melhorar. você vai crescer, você vai fazer alguma coisa, né? Mas o problema é todo quando você nega a fé. Quando você nega a fé, você está negando a Cristo, você está abrindo mão da própria salvação que está nele. Quando você enfrenta dificuldades em você, seja por uma questão da sua personalidade, porque eu sou mais extrovertido, né? Isso está ligado, como eu estava lendo, uma questão de como a pessoa gasta energia. Eu sou mais expansivo, eu falo mais, eu estou aqui falando. Tem gente que é um pouco mais introvertida, ela gasta de outro jeito. Quer dizer, aquela pessoa que prefere, no sábado, sair, jogar uma bola, ir para uma praia ou evangelizar. Tem outras pessoas que preferem ficar dentro de casa. Ela prefere descansar, prefere ficar mais no cantinho. Eu vou evangelizar na praça, e aquele ali vai evangelizar na internet, ele vai gravar um vídeo onde a vibe dele, ele escreve um texto bacana e ele alcança 100 mil pessoas, né? E eu alcanço 10 pessoas na praça. Todo mundo fez. O problema todo é, isso me atrapalha ao ponto de me fazer negar a minha fé? Eis aí a questão. Se isso me atrapalha ao ponto de me fazer negar a minha fé, é joelhozinho no chão, oração mesmo, pedindo ao Espírito Santo para o Senhor, venha me moldar. Porque o que está em mim está me afastando da fé. A timidez, ela não é exatamente, então, um pecado, certo? Certo. Ela não é um pecado, é um traço do caráter da pessoa, tá? E a gente entende isso. Mas a covardia pode chegar a ser. Sim. É um pecado. Aí é a pergunta que a gente fez um pouco antes do intervalo, né? Sobre a omissão, né? Sobre a omissão. A omissão também pode se tornar um pecado, Justo. porque foi um chamado que Deus deu para você, foi um mandamento que Deus deu para você, um mandamento pessoal. E você, por covardia, não assumiu. E aquilo pode trazer problemas, né? Contanto que Apocalipse diz que o time não vai herdar o reino, e a gente já deixou bem claro, todos nós aqui, que essa timidez está se referindo a realmente negar a fé, se acovardar e não fazer aquilo que está sendo mandado fazer. O apóstolo Pedro, ele nega que era discípulo de Jesus. De forma veemente, ele não conheço, não sei quem é, isso é covardia. Sim. Né? Entanto que ele
no contexto da vida dele, ele escuta de Jesus o quê? Quando você se converter, confie nos seus irmãos. Tem coisas que a gente pode mudar e melhorar e há tempo para isso. Né? Ele vai sendo moldado, ele vai crescendo, se torna o Pedro que a gente conhece. Mas até então... O exemplo do Pedro é interessante porque ele não era um cara covarde. Não. Né? No covarde, na ele sua não vida, era. nas guerras, né? Nas batalhas. Ele era não muito, era um cara né? covarde. Mas, nesse ponto específico, ele se acovardou. Você vê que foi um momento em que ele, poxa, terminou se acovardando ali e negou Jesus 3 vezes. Mas como não era do caráter dele, quando não era da índole dele, ele vence aquilo e volta atrás e se torna o líder da igreja. Sim. E tem gente que agrega a covardia ao seu caráter. O que eu queria, assim, para as pessoas entenderem em casa, é que o nosso Deus, ele molda caráter. Sim. Ele vai moldar. Então não é porque hoje fulano não presta que amanhã ele não vai prestar. Vai depender dele e vai depender de quem está liderando ele para poder ajudá-lo, ensiná-lo e se ele tiver a capacidade de ouvir e querer aprender. Porque Deus vai moldar o caráter. Deus vai mudar. Quantas pessoas a gente conhece que entraram nas nossas igrejas e que assaltavam, que roubavam, que eram adúlteros, né? E mudaram o caráter, mudaram a forma de ser. Hoje são confiáveis. São pessoas, alguns até pregam o evangelho, alguns até pregam, se tornaram pessoas confiáveis. Então seu caráter mudou, sua índole mudou, porque Deus é capaz de fazer isso. E é único no meu ponto de vista. Aí, desculpa aí os psicólogos, os filósofos, para mim não tem filosofia, não tem psicologia, não tem ciência na Terra que consiga fazer o que a palavra de Deus faz. Para mim não tem. Não tem, entendeu? E isso é muito importante, no meu ponto de vista. A pessoa precisa entender que se ela tem esse, digamos assim, esse desvio de conduta, de cara, essa covardia, ela pode permitir que o Espírito de Deus entre e mude tudo. Mas ela pode permitir. É ela que tem que permitir. Ela que tem que permitir. Se eu não permitir que Deus faça obra na minha vida, que Deus mude o meu caráter, que Deus trabalhe a minha timidez, né? Porque, assim, como o senhor falou, o senhor é tímido. Eu também sou tímido. Sim. Então, assim, Deus, ele trabalha essa timidez na gente para que essa timidez não se torne uma ferramenta que impeça o nosso chamado, que impeça o nosso trabalho para Deus. Então, assim, a nossa timidez hoje, ela não impede o Senhor de pregar, não me impede de pregar, não impede a gente de falar do amor de Deus. Então, quando a timidez, ela chega ao ponto de impedir de falar, vira covardia. Mas também tem aqueles tímidos, como o pastor Tiago Pena falou, ele pode pegar e ir para a praça e evangelizar 10 pessoas. Tem um tímido que ele não vai para a praça, ele às vezes não vai conseguir falar cara a cara. Mas na internet, que é uma ferramenta que pode ser usada para evangelização, ele está alcançando 100 mil pessoas, 10 mil pessoas. A gente não sabe. Quer dizer, ele não se acovardou. Não se acovardou, mas ele está usando... Dentro do limite dele, ele está fazendo a obra. É isso aí. A timidez pode ser um meio de Deus revelar o seu poder nos fracos? Essa pergunta, quando eu vi essa pergunta, fiquei pensando, poxa, timidez não significa que a pessoa é fraca. Ela é tímida, muita gente é tímida, né? A gente tem um traço de timidez. Mas tudo bem, vamos lá. A timidez pode ser um meio de Deus revelar o seu poder nos fracos? Estou quase pulando essa pergunta. O meio, assim, eu posso colocar aqui como não seja um meio, mas seja Deus se revela aos tímidos o poder que ele tem. Aí a gente vem para Moisés. Senhor, mas eu não sei nem falar. É Deus, mas eu vou estar contigo. Você vai estar lá com o cajado, eu vou fazer maravilhas através de você. Então, o que acontece? Deus, ele mostra aos tímidos, ele mostra às pessoas o poder que ele tem. Mas, para isso, a pessoa tem que aceitar com que Deus faça a obra, foi o que o pastor falou. A pessoa quer, a pessoa precisa aceitar para se transformar o caráter e essa timidez dele ser transformada pelo poder de Deus. E quando é transformado pelo poder de Deus, aí Deus usa. Nesse exemplo do Moisés, é mais um também que não era fraco coisa nenhuma. Não era? Moisés não era fraco. Como o Pedro, no exemplo do Pedro, também não era também... O Pedro quis andar sobre as águas. Covardia não tinha muito, Não né? era covarde, mas naquele dia aconteceu aquilo. Você vê que a pessoa pode ter uma... né, dependendo do momento, do contexto da situação. Nesse exemplo do Moisés, Deus manda até o Arão com ele. Vou mandar o Arão com você, vai o Arão. Então,
tem a ajuda humana também. Não é só a ajuda de Deus, também tem a ajuda humana. Então, se você tiver um bom líder, uma boa pessoa para você se pegar como reflexo, como o pastor falou até no início do programa, né? Quer dizer, alguém que você possa se espelhar no princípio, para você crescer, isso tudo é muito importante. Né? Nós temos bons líderes, né? Missionário, pastor Jaime, pastor Michael, pastor Rogério, pastor Lauro Doriel, alguns líderes que são antiguíssimos na igreja, né? E que a gente tem como pessoas que podem nos agregar ensinamentos. Se a gente for humilde para aprender, o negócio está mais na gente, né? A gente tem que entender, desculpa, pastor. Nada. A gente tem que entender que a gente não anda sozinho. A gente não anda sozinho. Que bom. Né? A gente não pode andar sozinho. Verdade. Porque se a gente andar sozinho, vai ter uma hora, como pastor, eu não sei com o senhor, mas como pastor tem hora que... Pesa. Aí tu tem que ter uma ajuda. Aí quem você vai recorrer? Tem que recorrer à pessoa que está na mesma visão que o senhor. Sim. Está no mesmo princípio que o senhor, no mesmo propósito que o senhor. Se for a psicólogo que não tem esse entendimento, aí a pessoa que já está pesada acaba com o peso, acaba com a mente... Aumentando ainda mais o e peso, a mente buga, porque, poxa, eu tô aqui com peso e o psicólogo está falando isso totalmente o contrário do que eu estou vivendo, estava vivendo. E o que eu faço agora? Abandono o meu ministério? Abandona? É complicado, né? É complicado, né, pastor? Eu meditei aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2, quando Paulo fala que se fez de louco para alcançar os loucos, e ele chega a falar que usa de meios para alcançar todos, né? Sim. Assim, muitas vezes o testemunho do senhor é muito válido para quem está começando agora, né? Assim, poxa, o pastor Ednilson hoje é um homem de Deus, como o senhor falou de liderança, o senhor também é exemplo para a gente, né? Assim, o pastor Alex é exemplo, eu acabo sendo exemplo. Então, quem está chegando agora e se vê tímido, ele vai ver que alguém que é exemplo dele também passa pela mesma situação. Sim. É importante. Então fica mais fácil, né? Porque é difícil, aqui eu abro o coração, é difícil quando a gente pega um exemplo que ele se coloca de uma maneira tão forte que humanamente a gente não consegue entender como a gente chega nisso. É claro que eu não vou mostrar minha fraqueza como um meio de ganhar o fraco, né? Não é esse caminho. Mas eu também não posso ser tão rígido ao ponto de dizer para as pessoas de alguma forma que, olha, é impossível você chegar na minha posição. Então, eu sei que o meu testemunho de vida, ele não pode ser para a pessoa como alguém me enxergar, o Thiago Pena é um super-homem. Não sou. Eu sempre falo na igreja, eu também tenho fome, também tenho sede, também choro, né? Eu até brinco muito na igreja. Gente, eu sou vascaíno, pessoal. Eu sou vascaíno. Então, também é chato muitas vezes. Então, assim, ninguém é perfeito, eu sou vascaíno. Então, assim, depois dessa eu vou pôr outra pergunta. As pessoas têm que entender que a gente aqui, tem falhas, a nossa fraqueza, como a gente também tem falhas. Em Romanos 8, 26, tá certo. Deus, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas. E por isso que a gente está aqui. A gente aprendeu com Deus, com o Espírito Santo e continua aprendendo para mostrar para você. Não existe outro caminho, não, como o pastor falou. É interessante, assim, ainda que você não tenha uma referência ou a sua referência tenha falhado, deixado você meio desnorteado, porque aquele ou aqueles que seriam a sua referência erraram feio, não esqueça. Isso não é desculpa para você também errar, porque a sua referência maior chama-se Jesus Cristo. E ele não falhou e jamais vai falhar. Perfeito. É muito importante você se ligar nisso, tá? Perfeito. Pastores, quem deve ajudar mais na superação da timidez por traumas? O psicólogo ou o pastor? Volto, acho que na questão que a gente já tinha falado, acho que os dois são caminhos importantes e a gente tem que ter discernimento espiritual, né? Muitas vezes dentro das igrejas tem muitos psicólogos, né? Ainda que exista uma barreira ética, existe uma barreira ética do psicólogo ele clinicar sobre pessoas próximas, mas ele também pode indicar outra pessoa, não tem problema. Se está no caminho ali, não tem problema nenhum. Acho que um não anula o outro. Acho que um trabalho em conjunto e com um psicólogo, naquela visão, como o senhor bem falou, como nas igrejas hoje tem muitos psicólogos, numa visão da Bíblia, numa visão onde ele vai tratar o emocional, e aí ele vai seguindo para aquela linha, e aí o espiritual vai ficar para o pastor. Então, para isso também, os pastores hoje, eles precisam
identificar isso muito nas suas igrejas, entendeu? As Sim, pessoas, perfeito. ou os pastores hoje, eles precisam ter esse trabalho de identificar, ó, você que está precisando de ajuda espiritual, precisa ser acompanhado mais de perto, porque muitas pessoas tímidas entram, não são acompanhadas de perto, e elas acabam saindo por timidez, não consegui me turmar, não consegui isso, não consegui aquilo. Na verdade, não foi percebido. Não foi percebido A isso. necessidade Então, a dela. gente, hoje em dia, e com o passar dos anos, a gente vai vendo muitas pessoas tímidas entrando na igreja, e se a gente não tiver um olhar mais atento, mais apurado sobre isso, as pessoas acabam saindo. Agora, pastor Ednilson, não assumir o time publicamente, é timidez ou covardia? Que eu falei que era vascaíno, você não falou nada, pô. Não, pastor, mas o senhor não me deu nem esperança, nem Poxa. tempo. Olha isso, Mas rapaz. eu não estou errado nisso não, pastor. Eu falo para o senhor, eu não estou errado nisso não. Eu acredito piamente. Eu falei, ele ficou quietinho aqui, ó. Eu vou deixar vocês dois se Pastor, eu pegarem. falei, ficou quietinho aqui, ó, deixa ele sofrer sozinho. Eu acredito que essa história vai mudar, pastor. Vai mudar. Esse ano Essa é a fé. Esse ano é um diferencial. Não tem timidez nenhuma. Não tem timidez nenhuma. Ousados e corajosos. Ousados e corajosos. Não rápidos e furiosos, mas ousados e corajosos. Tá certo, então. Meu Deus do céu. Ai, o que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo aqui? Olha, só um detalhe sobre essa pergunta, quem deve ajudar mais na superação da timidez por traumas, psicólogo ou pastor. Só um pequeno detalhe, tá? Existem pastores e pastores, assim como existem psicólogos e psicólogos, médicos e médicos, advogados e advogados, líderes e líderes. Também existem pastores e pastores. Você precisa saber quem é que está te orientando, quem está te ajudando, quem está te trazendo a luz, a Bíblia, a palavra. Porque hoje em dia, principalmente, a gente vê muita gente orientando as pessoas fora da palavra totalmente. E essa pessoa, ela pode até se intitular pastor, ou ter recebido um título de pastor, mas se ela orienta, você fala da palavra, com todo o temor que eu tenho no coração, procura outro lugar, procura outra pessoa, procura outro pastor, porque essa orientação fora da palavra não vai ser boa para você, mesmo vindo de alguém que tem o título de pastor, tá bom? É só uma dica que eu acho importante, né? Perfeito. Ainda mais hoje em dia. Importantíssimo. Ainda mais hoje em dia. Vamos lá. Vamos ao X da questão? Bom, o X da questão de hoje. Como um cristão tímido pode vencer o medo e a vergonha de falar do Evangelho? Como um cristão tímido pode perder esse medo todo? E quando eu vi essa pergunta aqui, eu pensei em Lucas 9:26. Lucas 9:26 diz, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, essa timidez que leva você a se acovardar e a não falar o que Deus mandou você falar, e essa timidez pode custar muito caro. E aí, Deus colocou uma coisa no meu coração para vocês. Primeiro, você tem que tirar o foco do eu, não é você. Você só fala, mas quem vai revelar o Espírito Santo, quem vai tocar no coração do Espírito Santo, é Ele que vai direcionar você. E às vezes até você vai falar tanto que você não vai nem lembrar o que você falou, porque não veio de você, veio de Deus. Por isso que Jesus falou, abra a tua boca e eu te encherei. Deixa, abra a sua boca, tira o foco de você. É difícil para mim, eu não consigo, não dá, eu não tenho vergonha. Tira o foco de você e entenda que é Jesus Cristo. Foca em Jesus Cristo, com simplicidade, como o pastor falou ainda há pouco, faz o seu feijão com arroz. Simplicidade, falando do seu testemunho e de testemunho de pessoas que você ouviu. Porque às vezes é uma pregação, um evangelismo, você vai conseguir evangelizar não pregando, mas falando do que Deus faz, do que Jesus faz. E foca em Jesus o tempo todo. E outra coisa, comece pela sua família. Comece pelos próximos. Você é incapaz de pregar até para o seu irmão, que é irmão de sangue e está se perdendo, você tem medo de falar. Como é que você vai para a rua falar para alguém? Então comece pelos próximos, pelos mais perto. Quando Jesus falou ide, ele estava falando isso. Para onde você for, você tem que falar, e não só falar, mas gerar discípulos, dar um bom exemplo para gerar discípulos. Esse é o X da questão de hoje, que eu espero que te ajude bastante no nome do Senhor. Bom, hoje eu estive aqui com o pastor Tiago Pena, nosso pastor de Belford Roxo, falando sobre timidez do cristão. Já estamos chegando ao final, por incrível que pareça. Pastor Tiago, seu endereço, horários,
as pessoas te procurarem lá e os tímidos também receberem de você lá a ajuda para vencer a timidez e principalmente a covardia. Olha, meus amigos, eu estou em Belfor Roxo, é só chegar, seja quem for, de onde for, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026. Eu deixo aí o Instagram da igreja, que lá você encontra todas as programações e os horários, tá bom? É @IGD Belfor Roxo, e lá você vai entender o que a gente faz na nossa igreja, e como último recado deixa Deus te dirigir, deixa Deus te conduzir, naquilo que você precisa ser preparado, Deus vai te preparar, só não negue o que Deus está colocando no seu coração. Pastor. Graças a Deus. Também estive aqui com o Alex Lapas, que é o nosso diretor técnico, mas também é pastor auxiliar lá na igreja Jesus é a Verdade. Pastor, suas redes sociais, o endereço até da sua igreja, o seu pastor, horário de culto, se for o caso, como que as pessoas te acham lá, enfim. Meus amigos, então, estamos ali localizados na Rua Domingos Lopes, 275, Igreja Jesus é Verdade, pastora Fátima, pastora presidente, Fátima Coutinho, estamos ali auxiliando ela. Nossas reuniões quarta-feira às 7h30 e domingo, escola dominical às 10h e culto de louvor e adoração às 6h30. Convido você a estar lá presente com a gente para receber uma palavra, receber uma oração. Estamos juntos, pastor? Graças a Deus. Juntos e vamos continuar juntos em nome de Jesus. Rua Coronel Tamarindo 2030, Bangu, ali no centro de Bangu, em frente ao shopping, do outro lado, né? Bem em frente ao shopping ali, você encontra a nossa sede regional e todo domingo tem sido muito especial, 7, 9, 6, 14 e 18. 14 com o pastor auxiliar, mais 7, 9, 6 e 18 horas é comigo. E eu quero ver você lá e sua família, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quarta-feira, Sagrada Família, sexta, 9, 14 e 19 horas. Não deixe de seguir a gente no YouTube, Conexão-Pastor Ednilson Lima. Tá bom? Forte abraço, Conexão fica por aqui e até o próximo programa.